Olá, boa noite. Podem ir chegando. Boa noite, Lu. Um prazer você por aqui. O sol tá chegando. Sueli, querida. Estamos aqui para mais uma live literária, com bastante informação boa para gente, para uma noite, para a gente fazer muitas reflexões, muitas trocas. Podem ir chegando. Niele, um prazer. Uma pessoa muito querida que vai estar aqui hoje com a gente. Sandra. Sandrinha também que está sempre por aqui. Vamos conversar aí. Pena que o nosso tempo aqui nas lives são poucos, né? Porque tem assuntos aí que se deixar a gente conversa a noite toda. Mas até a gente tem o nosso tempo aqui para deixar gravado, que muitas pessoas vêm depois. Muito obrigada. Vamos conversar aqui. Uma pessoa muito querida. Quando eu pensei na live literária, logo pensei nela. Eu ganhei o livro dela em 2017, assim que lançou, com autógrafo no Congresso. Não, na Paraíba, não foi isso, na Paraíba. Ione, boa noite. Muito bom ter vocês aqui. E é tão gostoso esse horário, eu acho, né? Que a gente senta, dá uma relaxada e ouve essas reflexões. Claudinha do Rio. Ixi, a gente tem Rio de Janeiro, Paraíba, Brasília. Sueli que tá voltando pro Ceará. Estamos no Ceará. Tem bastante gente aqui do Brasil inteiro. Foi, né, Ione? Foi sua professora. Jussara. Niele foi minha aluna na graduação, né, Ni? Foi minha aluna. Só não pode dizer há quanto tempo atrás, porque senão denuncia a gente. Muito bom. Podem ir entrando. Sejam bem-vindas. Muito, muito bom. Sandra também, uma orientadora, psicopedagoga, orientadora. Educacional excelente aqui em Brasília. Vou chamar a nossa convidada para a gente começar um bate-papo bem legal, bem descontraído, com um tema muito interessante, né? Que muitas vezes poucas psicopedagogas conhecem e sabem e não sabem a importância dessa supervisão. Boa noite, Pati, Patrícia do Espírito Santo, da ABPP do Espírito Santo. Tô dizendo que aqui está o Brasil inteiro. Tá tudo espalhado aqui. Que bom. Vamos lá para a gente chamar a nossa convidada. A gente conversar um pouquinho com ela, receber aí essas informações. Oi. Olá! Agora ficou morena. É, é.
Um prazer ter você aqui, Sueli Fermon, a Su que a gente conversa. Ela que é uma pedagoga, psicopedagoga. Ela é docente também, né, da especialização em psicopedagogia, conselheira nacional da ABPP, fundadora e coordenadora da ABPP da Paraíba, do Núcleo da Paraíba. Agora está voltando para Fortaleza, né, Su? Se Voltando para Deus quiser, para minha terra. a sua terrinha. E é um prazer ter você aqui com a gente nessa live literária. A gente pensou logo, quando pensei na supervisão, que eu acho que é um assunto muito importante. Pouco, até poucos sabem, né? Se formam, não tem na formação, né? Então, esse é o livro maravilhoso da Sueli e da Luciana. A Luciana também Portela, com a Sueli Fermon. Pela WAK. Eles escreveram, saiu em 2017, não foi, Su? 2017, né? Isso, 2017. Isso. Poucos falam. O que moveu vocês a escreverem um livro sobre supervisão psicopedagógica, Su? Foi uma inquietação muito grande. Eu e a Luciana Bem, a presidente da ABPP Seção Ceará, somos amigas e irmãs há mais de uma década. Aham, E a Luciana é a minha supervisora até hoje. Então, nós, nas nossas conversas, nas nossas trocas, eu ainda morava em Fortaleza, nós sentimos muita dificuldade de encontrar literatura específica sobre a supervisão psicopedagógica. Como nós éramos docentes em instituições, supervisoras de estágio, nós buscávamos referencial teórico para apresentar para os alunos e não dispunhamos de muitas referências. Então, ficou uhum, aquela inquietação, né? De nós colocarmos a nossa experiência no papel, produzir um escrito que fosse útil para a nossa classe de psicopedagogos, tanto estudantes quanto profissionais, e um texto fácil de acessar processo. teoricamente, um texto claro, objetivo, que pudesse nortear as pessoas. E passamos a inserir nos nossos conteúdos de aula, embora às vezes não tivesse na ementa, a maioria das vezes não estava, porque Não eu acho que é tem. uma lacuna a formação na psicopedagogia, em psicopedagogia, não trazer esse componente curricular importante, que é a supervisão. Muita gente termina sem saber, de fato, o que é uma supervisão. E, infelizmente, na nossa cultura, em termos de Brasil, tudo que é relacionado à educação é tido como gasto e não como investimento. E aí a supervisão ela é vista como um gasto. Então, assim, não é prioridade, então não se acessa a supervisão, não se busca. Sendo que nós que fazemos a prática, de fato, de atendimento, de consultoria, seja qual for o viés, sabemos do quão importante é a supervisão psicopedagógica. Então, a gente se inquietou e a gente partilha muitos sonhos e projetos, eu e a Luciana bem, aí a gente resolveu, né, a se atrever nesse sentido, Uhum. ousar entrar num terreno bastante novo, porque, de fato, nós não tínhamos muitas referências, e fomos construindo da maneira mais didática possível um referencial que se apropriasse da nossa que nós pudéssemos nos apropriar, né? Sim. Então nasceu dessa inquietação e dessa lacuna que nós tínhamos em termos de referência bibliográfica mesmo. E a importância, né, para a formação e muita gente acha que a supervisão é só para quem está iniciando, né? Eles não têm noção da importância dessa troca que você vai explicar o que é a Isso. supervisão, né? E qual foi assim? Eu achei o livro assim. Nossa, porque ficou muito acessível, né? Ficou Uhum. uma linguagem bem acessível, sim, didaticamente para você organizado, né? E veio também a fundamentação teórica, que é muito Uhum. importante nesse processo, né? Qual foi a fundamentação que vocês utilizaram aí para a formação do livro? O pilar principal da supervisão, ele tem muito a ver com aquele tripé da área psi, né? Que é a Uhum, formação, a terapia pessoal e a supervisão. E para mim, que fez psicanálise, eu acho que o grande teórico é Freud, que sempre incentivou e sempre
lutou muito pela questão da supervisão nas terapias, Uhum. com seus pacientes, com seus pares. Uhum. E alguém está perguntando se tem na Amazon. Eu não sei, eu Isso, acho que é só na WAK. isso que eu ia falar agora. Tem também quem, cortando aí um pouquinho, quem falar que teve na live, lá no Instagram da WAK, o Leandro deixou um código de trinta por Um cento de desconto. desconto, né? E vocês podem comprar dizendo que estava na live aqui com a gente, que aí tem 30% na WAK, Isso, no tá bom, site da Leandro? editora, né? Isso. Então, eu fui buscar, primeiramente, Nossa. em Freud, né? Na época, eu Uhum. estava fazendo psicanálise, formação em psicanálise, e Freud foi o gerador, digamos assim, desse caminho, onde eu fui buscar mais referências. Um dos meus Uhum. professores no curso de psicanálise, o Iraktan Kamin, ele é doutor em filosofia, ele ele escreveu a tese dele de doutorado e publicou um livro que a capa me chamou muita atenção, muito linda, e o título, que é O Distante Próximo e o Próximo Distante. E aquele título mexeu tanto comigo que eu disse, gente, isso é supervisão, isso é a mesma coisa da supervisão, porque é onde nós nos colocamos. Nós É, estamos próximos do terapeuta que está atendendo e nós estamos distantes do aprendente. Mas tem é. uma relação de troca, uma coisa que é concomitante nessa triangulação, digamos assim. E aí eu Uhum. comecei a ler a tese de doutorado do professor Iraktan Caminha, e eu fiquei apaixonada por um filósofo que ele trabalha o tempo todo com esse filósofo na tese dele, que é o Merleau-Ponty. Maurice Merleau-Ponty, um filósofo francês da fenomenologia no século XIX. E ele diz, o Merleau-Ponty, que a percepção e a motricidade são as formas biológicas de maior interação na vida. E eu fiquei mastigando aquilo e pensando de que maneira isso poderia se aplicar à psicopedagogia. Então, o que é que nós temos no nosso fazer psicopedagógico? A percepção, enquanto nos chega uma queixa, seja da família, seja da escola, a percepção de um conjunto de demandas que se apresentam, e a motricidade é a atividade em si que pode estar bloqueada no aprendente, ou os Uhum. recursos estratégicos e metodológicos que todos em torno do aprendente vão utilizar, seja o professor, seja um profissional. Então, é muito gostoso quando o eureka, né? Aquele insight, e foi o que Site. aconteceu comigo. Eu me apaixonei por Merleau-Ponty, eu não abro a minha boca para dizer que eu sou uma conhecedora, eu sou uma grande fã, mas eu achei tão linda a teoria, tão fascinante, que eu peguei ela para mim, pedi licença ao autor da tese, né? E disse, Iraquitã, isso tem tudo a ver com a supervisão psicopedagógica. E ele achou o máximo o meu olhar, né? A forma como eu fiz o recorte e Recorte. trouxe para a nossa área, porque é muito ampla. A fenomenologia é uma área imensa. É. Mas eu tava tão debruçada no foco e na leitura que eu fiz o recorte e trouxe para a psicopedagogia. E funcionou super bem. Bem. Então, a Uhum. gente foi trabalhando esse referencial teórico a partir de Merleau-Ponty, com essa contribuição de que a percepção e a motricidade são as formas mais interativas do sujeito na sua vida, no Uhum. mundo. Freud, com a questão do se debruçar sobre o outro, conhecer o outro, e Pichon Rivière, que traz a teoria do grupo social, né? De atender em grupo, de como socializar os saberes e as vivências. E a gente foi costurando essas correntes teóricas, esses saberes, e foi dando corpo ao texto. Foi um processo de gestação de 2 anos. Esse livro começou a ser construído em Ó. 2015. A Luciana não estava grávida ainda. E engraçado que as nossas filhas nasceram com 6 meses de diferença. E o livro nasceu nesse intervalo. Então, foram 3 bebês, né? Uma fecundação muito rica. O livro e as 2 meninas, as 2 filhas. E foi uma experiência muito linda, muito fantástica. Eu me apoio demais no trabalho de Pichon Rivière, no trabalho do grupo, no grupo operativo.
E a supervisão, ela nasce historicamente de um processo em que a supervisão era aquela coisa como era a educação bancária, um gestor do saber e os outros como ouvintes. É. Né? Então, tinha muito da questão dos ofícios. O supervisor, antigamente, quando surgiu, historicamente falando, ele era um mestre de ofícios. Então, ele era um ourives, ele era um artesão que ensinava o seu ofício para outros. Era assim que a supervisão se dava Exato. no seu percurso histórico. Uhum. E a área psi, a área das humanas, fez esse componente de formação profissional se adaptar às demandas de necessidade do trato com o outro, do acolhimento, que é o ouvir, o escutar, o se colocar no lugar do outro. Então, a Uhum. gente traz a supervisão psicopedagógica como algo imprescindível, porque, inclusive, a Luciana Barros, nossa última presidente, ela fez a apresentação no livro, e eu acho lindo um trecho que ela diz que atender significa entender. O entendimento faz parte do atendimento. Então, eu atendo e eu tenho que entender desse caso, eu tenho que entender desse sujeito, do seu entorno. E como é que a gente faz isso? Discutindo com os nossos pares, com alguém que tem mais experiência, com alguém que tem mais vivência, né? Uma preocupação que surgiu, sabe, Cris, quando a gente lançou o livro, algumas pessoas chegaram a nós, pessoas que estavam terminando a especialização, ou pessoas que tinham acabado de terminar, e que enxergaram a supervisão como um nicho comercial, como uma possibilidade de um trabalho a mais, no sentido comercial. E eu fiquei Uhum. preocupada, porque no livro a gente traz algumas orientações e indicações para quem quiser ser supervisor psicopedagógico. Mas, Uhum. por não ter um curso de formação, é algo muito individual, é um processo em que você se autoriza, Uhum. mediante uma ponderação muito madura, de bom senso e de um diálogo consigo mesmo. Uhum. A gente ficou com essa preocupação de estar gerando uma expectativa em pessoas sem experiência se lançar nessa caminhada como um mercado. E não é isso. A gente sabe que não é isso. Na verdade, é isso que eu ia até perguntar, assim, como é que você entende, assim, que percurso, né, que tem que se ter para ser um supervisor psicopedagógico, né? E o conceito, né, tudo que envolve essa supervisão. Então, isso é bem importante, até porque eu acho que é falta até dessas informações, né? Uhum. As pessoas, elas não entendem a importância de uma supervisão, o percurso que tem que se fazer e o que se tem que ter, né? E o que é uma supervisão. Qual o Uhum. processo? Então, o livro eu gosto porque, assim, vocês fazem muito esquema, né, para entender, tem uns esquemas. Então, assim, esse percurso, esse empoderamento conceitual, de processo, né? Então, as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, qual é o percurso para um supervisor psicopedagógico? O ponto de partida, indubitavelmente, é você ter a vivência do atendimento, a vivência com a psicopedagogia. Uhum. A gente tem que ter construído um percurso, construído um caminho com os próprios objetos da Uhum. psicopedagogia, com os sujeitos da psicopedagogia. Porque, Uhum. veja bem, como e eu me deparei com uma situação, assim, muito delicada de um grupo que eu conheci que começou a fazer um curso e que criaram um grupo de supervisão. Algumas pessoas se lançaram supervisores. E aí, Uhum. quando os alunos começaram a trazer as vivências e as demandas, os supervisores ficaram estagnados, porque qual o Entendi. material que eles tinham para trabalhar, né? É. Então, a vivência na psicopedagogia é o ponto inicial. Se eu estou me dispondo a ser uma supervisora, se eu me coloco como supervisora psicopedagógica, eu tenho que ter alguns anos, e a gente não está falando de 2, 3 anos, de caminhada, nos quais eu já tenho me deparado com demandas psicopedagógicas variadas. Não preciso ter visto tudo, porque a gente não vai Não conseguir consegue ver ver tudo. tudo.
É. mas que eu consiga ter um leque para me embasar. Por quê? Porque eu já vivi algo parecido, eu já passei por algo semelhante. Então, como é que eu posso ajudar quem está começando se eu não fiz esse caminho, se eu não vivi aquilo, né? É. Quando eu fiz psicanálise, o teórico pelo qual eu mais me encantei foi o Winnicott, que foi um pediatra e um psicanalista infantil, e ele descobriu que ele queria ser médico, porque ele, Médico. com 12 anos, ele quebrou o braço, e no acidente dele ele descobriu que queria ser médico, porque ele teve uma lesão nele, ele queria cuidar dos outros como ele foi cuidado. Foi assim que ele descobriu que queria ser médico. Vivência, E eu né? costumo a vivência. A Então, ele vivência. sentiu uma dor, ele soube como foi cuidado, e ele, a partir daquilo, ele passou a querer cuidar, porque ele teve uma referência nele. E eu É. costumo dizer que um bom psicopedagogo, ele tem que dar conta das suas próprias dificuldades de aprendizagem. Sim. Ele tem que entender que ele também tem as suas dificuldades e as suas potencialidades. Quando a gente entende isso, que a gente também tem essas limitações, a gente faz o que o Winnicott fez, tem a nossa vivência na carne, né, no sujeito encarnado. É. E a supervisão, ela vai dando a você uma base de vivência adquirida nos anos de atendimento. Não são processos que se dissociam. Eu atendo, paro de atender e você é supervisora. São coisas complementares. Quanto Uhum. mais eu atendo, melhor chances de ser uma supervisora apta, hábil, eu vou ter. Se porventura eu não tenho essa vivência, e aí chega um supervisionando para mim e diz, Sueli, eu estou com um caso dessa forma, a criança ou o adolescente está com essa dificuldade, o que é que eu faço? E aí, se eu não tenho vivências de base, se eu É. não tenho uma boa experiência para trocar, que supervisão é essa que eu não tenho que oferecer? É. Então, eu tenho que conhecer literatura de base consistente para poder dizer, olha, o teórico tal trabalha assim, assim. As Eu bases tenho que ter teóricas, né, Sueli, que é importante. fundamental, É. fundamental. E a gente está vendo a fragilidade da formação em muitos aspectos. Por quê? Porque a base teórica está frágil. As É. pessoas não conhecem os teóricos de base, né? É. Então, eu tenho que ter essa conduta no sentido de indicar referência, de trabalhar artigos com esse supervisionando, de indicar artigos que eu li, que eu conheço e que tem a ver com aquele caso, Uhum. né? Fazer a ponte do teórico com o prático. Eu tenho que me colocar no lugar dele e propor alternativas. Olha, você já fez isso? Você já aplicou esse teste, essa escala? Já fez esse desenho? Como foi que você interpretou? E fazer isso a quatro mãos. É isso que é a supervisão. Eu costumo dizer, Cris, eu uso uma analogia que supervisão é como se nós fôssemos, digamos que estamos eu e você nesse percurso. Cris me procura para ser supervisora dela. Então, a supervisão é uma mata fechada, é uma floresta que a gente não conhece. Quando eu me junto a Cristiane para ser a supervisora dela, eu pego na mão dela e digo assim, Cris, a gente vai entrar nessa floresta juntas. Eu não sei o que tem dentro, você também não. Mas eu já entrei em várias outras florestas e eu já sei mais ou menos identificar um terreno quando tem areia movediça, quando tem um declive, quando tem, por exemplo, maribondos. Eu já conheço várias florestas com características que me dão uma segurança de entrar com você para você não se sentir sozinha. Então a gente não sabe o que vai encontrar, mas o supervisor já caminhou por outras florestas, já conhece terrenos parecidos e lhe dá a segurança de você não estar sozinho. Então, é Isso que eu ia nesse dizer. sentido Essa que segurança estar inicial é muito junto, importante, né? Também, né? estar com, né? É. E assim, um outro mito que eu acho que algumas pessoas têm em relação à supervisão. Eu faço supervisão só no começo. 2, 3 anos depois eu me dou alta, eu me libero. Não funciona dessa forma, né? Não É. funciona dessa forma. É como a terapia pessoal. O É. tripé de um bom profissional da área do cuidado, da área do atendimento, ele é a formação, que tem que ser continuada, a inicial e a continuada, a supervisão e a Supervisão. terapia. A terapia também é tão importante quanto para nós nos organizarmos enquanto pessoas, para nós organizarmos os nossos conflitos interiores. A relação com o outro vai suscitar em nós sentimentos,
emoções. Sim, Então, sim. quanto mais nós pudermos nos cercar desses instrumentos, mais maduros nós ficaremos, mais Uhum. seguros tecnicamente nós agiremos, mais conforto a gente leva para a família e para esse aprendente, né? E é uma escala de abrangências grandes, porque esse resultado ele vai se refletir na escola, onde nós também Sim. interagimos, orientamos, a família, os amigos, todos vão percebendo que está havendo. Mas esse psicopedagogo que dá esse resultado bom, ele tem que ter o suporte dele, que é a É, formação, a supervisão e a terapia pessoal. Estão é. ali imbricados, os três. É. E eu acho que a terapia, e tanto a supervisão como a terapia, né, e a formação continuada são coisas que não acabam nunca. Não dá para Nunca. ter um Uhum. fim, né? Não, já me formei, eu já fiz a minha supervisão um tempo e já fiz um tempo a terapia. Eu acho que para o Uhum. profissional que está sempre se aprimorando e está sempre querendo fazer, né, psicopedagogicamente o Isso, seu olhar e a sua escuta sempre, né? Isso é para sempre dentro da sua é formação. verdade. É Então, porque verdade. as pessoas acham, elas colocam esse limite para elas, aonde depois de um tempo elas acham que estão prontas, né? E a gente sabe Isso. que a gente se forma e descobre que na formação a gente precisa de mais alguma coisa, e nas supervisões também, porque como você falou, a gente não sabe tudo, né? E a Uhum. supervisão mesmo durante a nossa caminhada, a supervisão ela vai dando esse olhar que a gente não tem dele todo, né? Isso. Aparecem os aprendentes que às vezes é a primeira vez, naquele primeiro caso, naquela primeira situação, que a troca na supervisão, a segurança, aquela mão que você falou de entrar, né, na floresta, te dá, e até como olhar, porque às vezes você cria um olhar e a supervisão te dá um outro olhar com bases Uhum. teóricas, né? Outros testes a serem aplicados, outras atividades, e a terapia para sua formação pessoal para esse olhar, né? Não engessado, esse olhar mais amplo, saber escutar, né? Porque a supervisão também é uma atividade que o outro falando você discuta. Então, eu acho Uhum. que essa tríade ela é sensacional para o psicopedagogo, né? E que você falou Isso. para os profissionais que trabalham com esse processo. E existe um perfil específico para você ser supervisor psicopedagógico? Penso que tem pessoas assim, as características das personalidades, elas podem facilitar ou dificultar um processo. É. Mas, como somos seres múltiplos, a gente se identifica com um ou com o outro. É como Muito escolher um médico, né? Às vezes a gente vai para um bom. médico que é super bem indicado, mas não rola sentimento. A empatia não funcionou com você, você não gosta. É. Eu prefiro indicar o seguinte: se você está procurando um supervisor, procure alguém com quem você vai se relacionar bem. E esse Uhum. supervisor, ele vai ser a sua referência, muito provavelmente, ou uma forte referência para você como supervisor, né? Então, um Uhum. perfil. Para a gente ser um supervisor, a gente tem que trabalhar, refinar muito a escuta, e nisso a psicanálise me ajudou muito. Imagina. Porque a gente precisa saber ouvir a demanda, precisa saber ouvir o relato. O nosso controle inibitório de querer apresentar a resposta, ele precisa ser trabalhado, porque às vezes o supervisionando está ali, o profissional está ali. Sueli, olha, aconteceu isso e isso na sessão, e aí eu já interrompo e jogo, por exemplo, uma alternativa. Aham. Então a gente precisa treinar muito essa escuta e ouvir para ponderar. Uhum. Eu vi que a Lidiane Quirina é minha supervisionando, ela está aqui na live, né? A Uhum. Lidiane está comigo faz muito tempo, uma pessoa super dedicada, e é engraçado que nesses tempos de confinamento, e como ela mora em outra cidade, nós nunca fizemos supervisão presencial, embora nos conheçamos muito bem, ela é associada. E aí é WhatsApp, são áudios e e-mail, e eu digo, vá mandando áudio, vá mandando vídeo, vá mandando foto, e é uma troca muito rica. E o que é que eu percebo? Embora seja por WhatsApp, embora a gente troque por WhatsApp, o nosso entendimento é tão bacana, a gente tem uma sintonia que até se eu estiver pisando em ovos, ela percebe e ela diz, olha,
Não precisa se desculpar. Hoje mesmo foi um dia que ela disse, não precisa se desculpar, que ela mandou umas mensagens e eu me desculpei por não poder atendê-la naquele momento. Mas o que eu quero dizer, essa familiaridade, essa reciprocidade, ela precisa acontecer. Por outro lado, nós temos colegas que às vezes dizem assim: olha, meu horário de atendimento, meu celular pessoal eu não dou, eu não converso fora do horário comercial. Claro que a gente precisa fazer um enquadramento também para a Também, supervisão, é. também, né? Mas se você cria, se você enrijece muito o processo, que essa supervisão ela não está acolhendo. Eu penso que ela vai acabar criando uma margem de distanciamento. E nós Uhum, somos procuradas para acolher, para é. amparar as dúvidas do nosso colega, Pela né? Então, insegurança, né? exato, tem que ser alguém disponível, tem que ser alguém preparado tecnicamente, minimamente, para poder lhe respaldar, lhe ajudar com leituras, lhe ajudar com indicações bibliográficas. Tem que ser alguém com um olhar que não fique só no orgânico, que eu também tenho essa preocupação, né, Cris? A gente vê que as neuro tudo estão tomando lugar. Neurociências é algo apaixonante. É um universo fantástico. Mas nós não podemos nos deter no orgânico, no biológico. Porque o orgânico, ele tem muito instrumento para mensurar. E Uhum, o subjetivo? Como é que a gente indica na subjetividade da aprendizagem de um sujeito onde é que está o problema? é. Então, o bom supervisor, ele tem que ter esse 50-50. O orgânico, o neurobiológico está aqui e o subjetivo está aqui, igual. Uhum. Quantos casos a gente não já viu ou escuta de aprendizagens comprometidas que os testes deram tudo ok, não tinha defasagem Uhum. cognitiva e, É, de repente, tem uma questão ali emocional, familiar, social, que ambiental, comprometeu todo o processo todo, cognitivo. é. Então, esse olhar para além, a supervisão, sem querer, não é uma pretensão, mas é um jogo de palavras. Supervisão é uma visão que está superior, que está acima, então que tenta olhar um Um pouquinho pouquinho além. além, né? Sim, sim. A Luciana Barros também traz no livro uma frase que eu gosto muito, que ela diz: ver de perto não nos permite ver tudo. Se você está muito perto, você não consegue enxergar detalhes, o entorno. E o A visão supervisor, ele tem periférica é esse menor, olhar. né? Exato. O supervisor, ele tem esse olhar periférico, esse olhar sistêmico, né? Ele consegue pensar em outros membros da família, em outros Uhum. elementos que podem vir a comprometer o processo que o Sim. psicopedagogo às vezes não está enxergando porque está muito perto, né? É. E a Alicia Fernandes, ela traz também o conceito de covisão, que é aquela visão junto, é como Junto. entrar na floresta. Eu estou É, olhando com você, mas eu estou é. vendo outras coisas. Eu estou vendo Isso. coisas que você não está vendo. Então, Uhum. nesse aspecto, a supervisão é algo que ampara, que fortalece, que traz segurança, que dá consistência ao fazer, né? E a gente precisa também se dar o direito, se você é um psicopedagogo, se você quer ser supervisor, não vai ter um certificado que lhe titule supervisor psicopedagógico. Eu costumo alertar bastante. Se você vir por aí um curso de supervisão psicopedagógica, vá com calma, porque não tem essa ementa, não tem essa matriz. A gente pode até fazer oficina, um workshop, mas um curso que certifique, não tem. É um processo seu de construção, de tomada de Pessoal. consciência, de É. tomada de consciência, né? E Uhum. de responsabilidade consigo e com o outro. Então, se você É. quer ser um supervisor e a gente aponta esse perfil, tenha uma escuta refinada, tenha ponderação no falar, porque a gente tem muito essa coisa do julgamento precoce, de uma Uhum. correção achando que está sendo assertivo. E tudo que diz respeito ao ser humano tem um potencial de subjetividade que precisa ter cuidado. A gente não pode dizer, como na matemática, 2 mais 2 são 4. Tem Uhum. que ter um cuidado, tem que ter um freio, tem que ter serenidade, sobretudo, né? O supervisor é aquele sujeito, aquele colega que não é nosso rival. Ele está aqui comigo, É. né? Ele é meu aliado.
Se essa avaliação que eu estou fazendo não funcionar, a minha supervisora, o meu supervisor está comigo para, Sueli, ó, volta aqui. Espera aí, vamos para outro caminho, para propor alternativas. E não para dizer, ou para dar respostas prontas. Olha, o diagnóstico é isso, até porque a gente não dá diagnóstico, a gente faz avaliação, né? Avaliação. Tem essas questões. Não, e esse olhar junto e o caminhar, porque a experiência vai te trazendo outros momentos onde você também aprendeu com a sua supervisora e começou a criar Exato. olhares. Então, é esse perfil do controle inibitório, do autocontrole, do planejamento, né, que é uma Uhum. função executiva muito importante para o supervisor, né, porque Isso. senão ficam as coisas muito soltas, né? Uma organização de pensamento, uma Uhum. estratégia, né? Então, essa organização, esse planejamento, esse controle inibitório de saber ouvir, porque às vezes a gente vem alguma informação, já vem um start logo, a gente já quer falar. Né? Então, essa Sim. escuta, né, é muito importante para o supervisor, eu considero bastante. E a experiência também como supervisora vai te trazendo essa escuta cada vez mais longa, né? Esse processo de planejar cada vez mais longo, a busca de bases teóricas que às vezes algum alguma característica que foi apresentada para você como supervisora, você também vai buscar, né? Isso. E você acaba trazendo também informações novas para você e que é uma Uhum. formação também. Então, eu considero isso aí muito assim, muito delicado. Eu vejo uma posição muito delicada. E eu acho que é por isso que é uma das coisas que eu queria te perguntar, se vocês chegaram até a ver, né, a buscar, por que que não essa supervisão, ela não é tão, as pessoas não conseguem ver com a importância dela ou a importância de fazer a supervisão? Por que que você acha que não tem esse olhar dessa importância para a supervisão? Primeiro lugar, eu acho que é a falta de informação no curso de formação. Eu De acho que era um formação. componente que deveria ser curricular, a questão da supervisão psicopedagógica, para ir dando Uhum, ciência para o aluno em psicopedagogia, seja em nível de graduação ou nível de especialização. Essa informação uhum, deveria constar ali no currículo também, nem que fosse um workshopzinho, um seminário. Em segundo uhum, lugar, a gente sabe que supervisão, ela requer trabalho. O supervisionando, o psicopedagogo, ele tem que preparar material, ele tem que apresentar material de produção, material do que ele fez, porque ele não vai no achismo, ele tem que mostrar o que ele fez. E, é, infelizmente, como em todas as profissões, nós temos pessoas que trabalham na base de enrolation, que faz desenho, tudo é caixa lúdica, tudo é EOCA. EOCA tem uhum. fundamentação teórica, EOCA tem planejamento, tem objetivos. Não é só abrir uma caixa cheia de material e deixar a criança fazer o que quer, não. Né? Ah, Uhum. eu fiz desenhos projetivos. Desenhos projetivos tem Jorge Visca, o papa do desenho projetivo. Nós temos a Nancy, com suas teorias também do desenho. Né? A Nancy maravilhosa com seu material também, com seu livro. Não é desenho aleatório, não. Então, a gente tem que ter uma construção sólida para apresentar. E ter um supervisor significa que você tem que apresentar o que você fez. Muito, a gente, enquanto a BPP, você deve passar por isso, a gente recebe reclamações, às vezes, de famílias que dizem, olha, eu paguei uma psicopedagoga, eu não sei nem o que ela fez com meu filho, eu nunca tive um relatório, eu nunca tive um resultado da avaliação. Por quê? Fechou a porta do consultório, obviamente que são casos, viu, gente? Estou fazendo aqui uma Sim. pontuação. Fechou a porta do consultório, é só o profissional e o aprendente, a família não está vendo. Então, quem não for responsável, quem não for ético, quem não for idôneo, pode fazer qualquer coisa. Só brincar, só desenhar. Cadê o objetivo disso? O brincar e o desenhar são ferramentas importantíssimas no Importante. processo de construção do conhecimento, na avaliação, na intervenção, mas eles têm que ter o quê? Método, estratégia, objetivo, um relato técnico-científico para aquilo ali, e não uma coisa aleatória. Então, eu acho também que um dos motivos que não atrai as pessoas para a supervisão é
a questão de dar trabalho, de ter que preparar material para apresentar. Então, vai fazendo ali de qualquer jeito. E numa outra perspectiva, também a questão financeira, né? Muita gente vê como gasto e não como investimento, e aí vai se deixando isso de lado, o que é muito preocupante, porque nós sabemos que muitos erros técnicos e éticos são cometidos por falta de uma supervisão psicopedagógica. Eu tive um caso de uma supervisionanda há bastante tempo, que ela trazia as sessões e ela sempre. Eu comecei a ler os relatos, eram relatos de várias sessões. Eu comecei a interpretar um aspecto nos relatos dela. Ela não gostava, ela antipatizava o aprendente. E aí eu comecei a tratar isso de uma maneira muito discreta, muito sutil, e eu me baseei num psicanalista indiano chamado Masood Khan, que ele fala, uma coisa que a gente também já conhece, mas que eu encontrei a fundamentação nele, que ele diz o seguinte: aquilo que aborrece no outro é o que eu tenho em mim que eu não gosto e não quero admitir. Uhum. E aí eu vi que a minha supervisão com ela ia sair um pouco do aspecto técnico-psicopedagógico da queixa do aprendente e tive que trabalhar ela. Foi difícil. Por quê? Porque ela queria respostas, receita de bolo. Ela queria que eu dissesse, faça esse teste que vai dar isso, o menino vai ter isso. Ela não queria se trabalhar enquanto profissional, nas suas próprias dificuldades. Foi difícil, ela assimilou, ela não acomodou, ela assimilou. E aí ela deixou a supervisão. Então a gente também passa por essas situações, essas experiências, né? Sim. De você conduzir um processo e o profissional não está aberto, não está disponível para ele próprio receber uma intervenção psicopedagógica. Então a gente precisa se enxergar como sujeito que também tem as dificuldades. E até para a gente, quando você faz a supervisão e tira um pouquinho, né, elas da zona de conforto, a supervisionando da zona de conforto, e que ela não tem a resposta pronta, muitas vezes ela não acha aquilo supervisão porque não conhece aquilo, né? Não conhece a supervisão. Ela acha que ela tem que dar todas as características, trazer esse longe para perto e você dizer, é isso, né? Isso, Então, exatamente. esse olhar de pesquisadora, de você, porque eu digo que cada aprendente é uma pesquisa que você faz, Exato, né? isso. É uma pesquisa. Digo, né, essa semana eu dei uma aula e falei, cada aprendente é uma pesquisa, porque você precisa ir no embasamento, nos olhares, na supervisão. Então, a supervisão é isso e que o pessoal diz, porque dá trabalho, fazer supervisão dá trabalho, né? Então, não vê como exatamente um investimento profissional, um crescimento de um olhar e uma escuta diferenciada. Então, eu acho que. E muitas profissionais também fazem no início e depois param, né? Não abrem, não abrem esse leque para o tempo inteiro. E o que eu acho interessante também, que dependendo às vezes, da característica do caso, né? Você pode estar conversando com várias supervisoras, né? Com um olhar dela mais direcionado. Então, eu acho que isso, é essa visão que eu acho dessa supervisão psicopedagógica, que você coloca muito bem no livro, você e a Luciana, que as pessoas não têm, né? Porque e nem levam para a formação, eu acho, né? Nas ementas, no currículo, não tem porque as pessoas não vivenciaram, né? E nem tem essa base de informação de dados como supervisão psicopedagógica. Né? Quando eu recebi o livro, assim, eu fiquei bem surpresa, porque realmente a gente não vê literatura, né, Sueli, de supervisão, assim. Tem pouca coisa, muito pouca coisa. As construções, elas são muito estanques, né? E não tem um direcionamento do que é uma supervisão. Então, eu achei muito legal o livro, assim, muito bem organizado, com uma base teórica muito, muito importante, um olhar, né, que é a nossa base, né, da psicanálise, os olhares
para essa psicopedagogia supervisionada, a escuta, né? Essa tríade importante da terapia, da supervisão e da formação. Eu considero a formação continuada para o psicopedagogo essencial, né? Muitas vezes, muitas falam assim, mas você ainda está fazendo curso, você está estudando. Eu falei, gente, não tem como parar, né? Então, muitas me encontram em cursos e falam, ué, você por aqui como aluna? Né? Então, assim, porque as pessoas não têm essa coisa da formação, acha que você pode ali, você pode parar. Uhum. E esse olhar dessa supervisão assim foi sensacional. Você e a Luciana estão de parabéns, viu? E aí eu pensei logo nesse livro maravilhoso. O Leandro da WAK tá por aí, que eu já vi ele por aqui. Ele Ele falou, e nesse colocou. instante. Quem não conhece, ó, esse é o símbolo da WAK. É, Vocês podem ir na página que você indicando tem o cupom, é só pedir o cupom, né, do livro, que eles vão dar para para compra aí com 30%. Eu considero a leitura desse livro aí essencial, viu, Sueli? Muito, muito, muito bom. Essas bases teóricas, assim, foram sensacionais. Depois eu fui buscar, né, e alguns, e vi muito olhar que às vezes fica escondido que a gente não tem, né? é. Então, na verdade, é o que você falou da subjetividade, né? Às vezes fica escondido que a gente precisa desses olhares para a gente buscar essa subjetividade também. Então, agradeço aí muito você e a Luciana terem ficado aí 2 anos para esse bebê nascer. Muito, muito bom a história desse livro, porque eu, sinceramente, assim, não tinha visto ainda livro sobre supervisão. Não tinha. Uhum. A gente vai construindo, né? Vai fazendo essa construção da supervisão. Né? E aí, hoje, como é que você organiza assim a sua supervisão? Como é que você faz? Quais são os processos? Cortou Tem. um pouquinho. Como é que eu Ah, organizo a supervisão? O quê? isso, você tem Foi. um processo que você organiza. Bom, eu tento sistematizar. Hoje eu estou com poucas supervisionandas, né? Por conta desse processo de pandemia, muita gente parou de atender. Sim, E em sim, sim. função da minha mudança, eu estou com o tempo bem restrito. Eu estou com poucas supervisionandas e, na verdade, é até melhor que sejam poucas para eu conseguir dar assistência Concordo, devida. sim, sim. Então, o que é que eu costumo fazer? Eu tenho um diário de rotas, que é um caderno que eu apelidei assim, que eu faço os meus registros, né? Elas vão mandando por WhatsApp, por e-mail, elas tiram foto dos desenhos, elas vão relatando as sessões, mandam áudios, muitos áudios, eu até gosto que sejam áudios, para eu Uhum, sentir uhum, como é que está essa angústia delas também, para eu poder uhum. me apropriar dessa vivência através do que elas colocam na voz, que a letra é muito fria, né? Se você manda áudio escrito, a letra é fria, Aquela, ela não imprime emoção. é. E aí eu vou, do que eu escuto, eu pego umas palavras-chave e foco nessas palavras para poder eu fazer o meu redemoinho, a minha tempestade de ideias e fazer essas minhas devolutivas. Né? Uhum. Nos relatórios que elas preparam para a devolutiva da intervenção, da avaliação, eu Então, costumo fazer, eu tenho uma legenda, eu marco o que eu considero que pode ser melhorado, que precisa, que deve ser excluído, eu marco em vermelho e em seguida eu coloco em amarelo a minha sugestão de correção. Por que que eu não corrijo logo? Para ela saber o que é que está precisando ser sim, revisto sim, sim, sim. e porque eu parto do princípio de que o texto é dela. Então, eu respeito essa autoria e eu não subtraio uma linha. Às vezes, Uhum, quando é a revisão final, uma correção ortográfica, uma pontuação, um acento, aí eu corrijo diretamente, mas se já for a última revisão. Mas o uhum, princípio da ideia eu não altero. E aí a gente discute e eu coloco o meu argumento. O porquê que eu uhum, estou sugerindo aquela correção. Então,
o meu planejamento na supervisão, ele passa muito por esse respeito à autoria e à autonomia intelectual do outro, de que forma ele está entendendo o processo, e vou Ótimo. caminhando, mostrando, olha, beleza, tá ótimo, perfeito. Às vezes até eu brinco, não vai mais nem precisar de mim, que tá tudo no caminho. Tá bem legal, né? Mas uma coisa que eu tenho, os anos de vivência têm me dado, é que eu não faço. No livro a gente traz o conceito de CADRE, mas o CADRE para o enquadramento do atendimento. Eu não faço mais esse enquadramento para mim na supervisão. Por quê? Porque são muito singulares os casos, aliás, as posturas das supervisionandas. Então, eu fico aberta para receber o que elas me trazem. Eu tenho uma supervisionanda que está começando agora, não sei se ela está na live, e ela fez, assim, sabe aquela aluna nota 100 que terminou o curso e que fez tudo perfeito. Quando ela me mandou a primeira leva de relatórios e de testes, eu disse assim, olha, tá perfeito, mas eu vou ser muito sincera com você, não continue desse jeito. Sabe por quê? Porque você está fazendo de um, é o seu primeiro caso. Você não vai conseguir manter esse padrão de detalhamento, de meticulosidade, quando você tiver com muito mais aprendentes. Então, vamos estabelecer um padrão um pouco menos criterioso, porque ela relatou tudo detalhadamente. Lindo, perfeito, para a gente que é professor, para a gente que é supervisor. Mas na prática, no viés da prática de consultório da evolutiva, essa estratégia não ia funcionar. E aí eu disse, entenda, eu não estou criticando, eu estou achando lindo, perfeito. Mas você não vai conseguir manter para todo mundo. E aí isso vai acarretar o que em você? Pode acarretar frustração, porque você, mas eu fazia, agora eu não faço mais. Uma autodesacreditação no seu trabalho, e não se trata disso. Então, o meu papel também vai nesse sentido de dar essa orientação profissional para as questões práticas de estratégia, de logística do consultório. Né? Não se limita só às questões técnicas do caso psicopedagógico, mas o manejo. E até esses detalhamentos nem interferem tanto num processo, né? Que é esse olhar também mais refinado, que você vai dizer para ela que esse detalhamento, de repente, não há necessidade disso, né? Então, eu acho que é bem isso. Eu queria muito, muito, se deixar, a gente vai ficando aqui, né? Vai ficando aqui. Mas para poder ficar gravado, porque tem muita gente também que não conseguiu ver. Eu queria muito, Sueli, te agradecer do aceite aí do convite. Desde logo assim que eu liguei, você falou, topo! Muito, muito obrigada pelo carinho, né, de sempre, da gente conversar sempre, que a gente tem oportunidade, a gente de vez em quando se encontra. Agora, nas reuniões lá em São Paulo do Conselho, a gente... Já estamos com saudade, né? Já só online, né? Mas eu queria muito indicar o livro. As pessoas que estão aqui, que ainda a Aniele, que foi minha aluna, já falou assim, já fui lá na UAC, já vi lá, tá eu lá. vi. Isso é o que se chama de prontidão, né? Isso é o que se chama de prontidão na psicopedagogia. Ela é ótima. Então, eu queria muito que vocês adquirissem o livro para vocês lerem, para vocês terem noção do que é uma supervisão psicopedagógica, a importância, né, esse embasamento teórico, a importância desse embasamento, desse estudo, dessa pesquisa, e que a gente é pesquisador o tempo inteiro, cada aprendente, e a importância do perfil e das características e da supervisão com a terapia e a formação. Muito obrigada, Sueli, por todo esse seu conhecimento que você nos trouxe aí nessa 1 hora. Muito obrigada. Boa viagem. Não é, menina? Passa rápido, eu te falei, passa muito rápido. E você volte. Eu que agradeço. Muita saúde. Amém, para nós. Eu agradeço também, um abraço a todos e quero fechar dando uma pitadinha de aperitivo, que eu e a Luciana já estamos trabalhando no próximo livro também sobre a profissionalização do psicopedagogo. Daqui a pouco tem novidades. Boa, muito bom. Aí o lançamento vai ser lá no Ceará. Quem sabe, né? Então, gente, boa noite. Muito obrigada, viu? De coração. Tchau. Um
Um abraço na Pietra, viu? Abraço para vocês. Obrigada. Tchau. Tchau. Boa noite.